Olá, gente querida! Chegamos ao final do discurso em parábolas. E é uma alegria tê-lo em minha companhia todos os dias aqui em torno da Santa Palavra de Deus, para hoje meditarmos a parábola da rede de pesca, a rede de arrasto, que os pescadores usavam no Mar da Galileia. O texto de hoje é de Mateus 13, de 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esta é a última parábola do discurso em parábolas que Jesus faz no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A parábola da rede de pesca. Como vocês perceberam, ela tem um conteúdo fortemente escatológico. Jesus contou 7 parábolas. A parábola primeira do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda. As 3 primeiras provêm do ambiente agrícola. Depois a parábola do fermento que a mulher toma e mistura com a massa para preparar o pão. Ontem acompanhamos a meditação da parábola do tesouro e da pérola preciosa. A relação bonita entre buscar e encontrar. A surpresa e a graça inaudita de encontrar algo fruto da pura graça de Deus. E finalmente hoje, a parábola da rede de arrasto. Ela arrasta consigo toda espécie de peixe. Como disse, esta última parábola tem um conteúdo fortemente escatológico. Lança-nos exatamente para o dia do julgamento definitivo, quando Deus vai separar os destinos. Na parábola do joio e do trigo já encontramos algo parecido. O fogo vai queimar o joio. Aqui, os peixes ruins serão queimados. A parábola também vem acompanhada de uma explicação alegórica, os versículos 49 e 50. Há uma oposição radical entre bons e maus, lá como na parábola do joio e do trigo. A frustração definitiva do ser humano, a perdição, é o que provoca choro e ranger de dentes. Significa perder a vida para sempre, perder o céu. É interessante que esse destino final, esse destino último, deve orientar todas as nossas decisões atuais. Finalmente, nos versículos 51 e 52,
acontece a conclusão do discurso em parábolas. Jesus retoma o tema da compreensão. Entendestes o que eu acabei de dizer? E no final, ele traz algo tão belo e tão novo. Vocês sabem que o Evangelho de Mateus foi escrito para cristãos provindos do judaísmo. Jesus então diz que todo mestre da lei, que se torna discípulo do Evangelho, discípulo de Cristo, discípulo do reino, é como pai de família, que tira do tesouro da sua casa coisas antigas e coisas novas. Mas percebam, o princípio hermenêutico, o princípio de interpretação é Jesus Cristo. São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios 3, São Paulo diz que o véu do Antigo Testamento foi retirado por Cristo Jesus. É com muita alegria que nós lemos esse discurso em parábolas, tentando compreender muitos detalhes bonitos relativos à revelação e ao ocultamento, ao encobrimento. Estes dois verbos nos ajudam a compreender muito daquilo que Jesus quer comunicar. Esta parábola da rede é muito semelhante à parábola do joio. Lá, o joio, a erva daninha, foi amarrada e queimada, enquanto o trigo foi levado para os celeiros. Aqui, na parábola da rede lançada ao mar, ela pesca todo tipo de peixe. Os pescadores puxam a rede, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. É muito importante perceber, não se trata apenas de ações individuais de cada pessoa humana, são também estruturas boas, ações boas ou estruturas más e pecaminosas. Somos fiéis ou somos infiéis às exigências de Deus? Nos versículos 49 a 50, como disse, São Mateus apresenta uma interpretação alegórica para a parábola, colocando o acento na iminência da parousia. Isto é, para as comunidades cristãs de Mateus, a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa, estava para acontecer a qualquer momento. E por isso os anjos atuam fazendo a separação entre justos e injustos. E os maus vão para a fornalha de fogo. É a ruína completa da vida humana. Choro e ranger de dentes os acompanham. Exatamente porque eles resistem aos propósitos de Deus. Não acolhem Jesus como Messias. Têm uma vida desregrada, longe da palavra, longe dos valores do reino de Deus. É uma espécie de império, uma espécie de reino contrário ao reinado de Deus. O texto se conclui dizendo que Jesus partiu dali e foi evangelizar noutras paragens, noutros lugares. Minhas irmãs, meus irmãos, esse discurso em parábolas, nele, Jesus revela elementos centrais do reinado de Deus. É interessante que está tudo tão claro, tão cristalino. Os pobres e os simples logo têm acesso a este conteúdo. Aqueles que estão inchados de muito saber, empedernidos, endurecidos, a estes o mistério do reino de Deus fica encoberto, porque eles não têm a capacidade de abrir o coração para acolher a novidade de Deus. Possamos acolher a novidade de Deus em nossas vidas, tomar decisões e fazer opções, sabendo que há algo pleno e definitivo. E um dia nosso Senhor voltará, como juiz e Senhor da história, para julgar os vivos e os mortos. Nossas decisões
nossas opções, o endereçamento de nossas vidas hoje depende também desta experiência última e definitiva. A parousia qualifica a nossa existência agora. A parousia qualifica as decisões, opções, palavras, atitudes que tomamos agora. Tudo está relativo a esta experiência última, quando o Senhor retornar como juiz e Senhor dos vivos e dos mortos. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.